Fala galerinha, aqui é o Teacher Lucas, mais uma resolução da provinha do Enem. Estamos falando da prova de 2022, então bem-vindo ao XP Resolve e let's go! Galerinha, temos aqui um infográfico nessa questão e vamos dar uma analisada aqui nele, beleza? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, isso antes mesmo de fazer a leitura do nosso enunciado, é o seguinte. Quando a gente fala de infográfico, ou fala de imagem, cartoon, charge, qualquer tipo de texto que não seja verbal, é importante a gente analisar todos os detalhes, partindo do título, das imagens, o que está destacado, tipo de fonte, tudo isso vai nos ajudar na resolução da questão, ok? E outra coisa, se tem imagem, ela está lá por algum motivo, senão ela não estaria lá, beleza? Então, nesse caso aqui, as imagens, né, são 4 imagens específicas, ela nos ajuda a entender o que é que cada frasezinha dessa, né, quer dizer. Então, você consegue associar a imagem às frases. Beleza? Isso é importante a gente explicar. Beleza? Outra coisa, o título. Nunca esqueçam de fazer a leitura do título. É importantíssimo para a gente. Nesse caso aqui, o título ele já nos leva a eliminar algumas alternativas. Olha só, gente. Só de ler o título, a gente já consegue eliminar aí algumas alternativas da nossa questão. Massa demais, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso título e depois ir para o nosso enunciado. Ele diz o seguinte: Fashion is the second highest polluting industry in the world, behind oil. Ou seja, a moda é a segunda maior indústria poluente do mundo, atrás apenas do petróleo. Ok? Então, ele diz o seguinte: esse infográfico, composto de textos verbais e não verbais, tem por finalidade, ou seja, qual é o propósito desse infográfico, ok? Ele já deixou claro, ó, verbais e não verbais, ou seja, é para a gente analisar as imagens e o texto. Então, o próprio enunciado já nos ajudou em relação a isso. Outra coisa, galerinha, eu quero chamar a atenção de vocês também para algumas palavrinhas que vão fazer parte aqui desse vocabulário, que eles são essenciais para a resolução. Preste atenção em expressões como polluting, waste, leftovers, thrown away, ok? São palavras que elas estão correlacionadas. Então, a gente tem poluição, desperdício, sobras, jogadas fora. Então, se você entender o contexto aí, ó, só de fazer essa pequena leiturazinha aqui, a gente já consegue eliminar mais algumas alternativas aí. Já já a gente vai conseguir responder a questão sem nem fazer a leitura do texto. Olha só. Então, ele diz o seguinte, no primeiro aqui, ó, a gente tem uma imagenzinha com uma lata de lixo, e ele diz, 82 pounds of textile waste are produced per person in the US. That's 11 million pounds a year. Ou seja, 82 libras de resíduos têxteis são produzidos por pessoa nos Estados Unidos. Isso são o quê? 11 milhões de libras por ano. Então, quando ele fala em waste, desperdício, então a gente já pode associar a esse lixozinho aqui. Vamos para a segunda. Around 8 billion new pieces of clothing are purchased worldwide for year. Então, cerca de 80 bilhões de novas peças de roupa são produzidas por ano. Então, 400% more than 2 decades ago. Olha só que absurdo, né? É 400% mais do que há 2 décadas atrás. Galerinha, chamar a atenção de vocês para a expressão than, né, que trata do comparative. Então, quando vocês verem essa expressão than, ele está comparando a algo, beleza? Vamos para a terceira. Leftovers, ou seja, sobras, are thrown away or sold to float markets in developing countries. Então, sobras elas são jogadas fora ou são vendidas para inundações mercados de países subdesenvolvidos. Então, quando ele fala em leftovers, sobras, então a gente tem novamente um lixozinho e temos uma shirt, né, uma camisa dentro. Então, a gente pode entender isso como algo que foi jogado fora. A última, em 2014, ele fala o seguinte, average US household, ou seja, a família média americana, né, spend 1,786 on apparel and accessories. Então, eles gastam em média de $1.786 em acessórios e roupas, ok?
Então, isso dá um total de 250 bilhões ao total, ok? Então, a gente tem aqui um dinheirinho, né? Então, a gente já associa a esse valor aqui, ok? Então, perceba que cada imagem ela está correlacionada com o textinho que a liga. Então, esse infográfico ele tem por finalidade o quê? Vamos lá. Letra A, demonstrar como a indústria da moda agrava a poluição. É exatamente isso, pessoal. Olha só, quando ele diz as expressões de poluir, de desperdício, sobra, jogado fora, ele está demonstrando como essa indústria da moda, olha só que o título que eu falei que a gente tinha que analisar, ela está o quê? Agravando a poluição. De fato, ela é a segunda maior indústria poluinte do mundo. Então, ele nos apresenta dados que confirmam o que está no título, ok? Então, letra A seria a opção correta. Na letra B, ele fala sobre abordar o crescimento da produção de roupas nas últimas décadas. Galerinha, o próprio enunciado, o próprio título do texto já eliminaria essa letra B, ok? Então, a gente pode entender que sim, aumentou. Mas não é isso que o infográfico está falando, não é isso que o título está falando. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra coisa. Isso é bastante comum nas provas de linguagens. Muitas vezes, vamos analisar enunciados e alternativas que a gente fala assim, opa, faz sentido com o que o texto está dizendo. Mas, por exemplo, é isso que a questão está pedindo? Não. Então, seria falsa. Então, se atentem quando vocês verem alternativas que, de fato, fazem sentido com o texto, mas não é o que a questão está pedindo, ok? Letra C, ele fala sobre expor como a indústria da moda depende da indústria petrolífera. Ela não depende, ela fica atrás dessa indústria. Letra D, apresentar o efeito do aumento da poluição na confecção de roupas. Não é sobre o efeito da poluição. É sobre a poluição em si. Então, por isso que a letra D está errada. Eu acho que a letra D ela seria um distrador que mais faria sentido, né? Talvez você poderia ficar nessa daí. Mas quando ele fala em apresentar o efeito do aumento da poluição, mas ele não está apresentando esse efeito. Ele está comentando, né? Citando e demonstrando, né? Como diz na letra A, essa poluição. Mas ele não está apresentando o efeito. Então, olha só que distrator, né? Letra E, evidenciar o investimento da indústria da moda em novos mercados. E aí eu pergunto para vocês, que investimento é esse que não foi citado no texto? Ok? Então, por isso, letra A seria a opção correta. Galerinha, essa foi mais uma resolução da provinha de inglês. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aí, se inscreve e a gente se vê no próximo. Beleza? See you guys. Bye, bye.